Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, amém. Quero convidá-los a abrir em nome de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. João, capítulo 8, no verso 1. Meus irmãos encontraram, amém? João capítulo 8, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Verso 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Verso 6. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Verso 8. Inclinando-se, novamente continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher diante dele. Verso 10. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Até aqui. Meus queridos irmãos, deixa a palavra do Senhor aberta, aqui onde nós fizemos a leitura, e vamos rogar mais uma vez pela graça de Cristo. Amado e precioso Cristo, diante de Ti nós estamos nesta ocasião tão preciosa, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, na nossa condição como igreja, para que o Senhor seja gracioso para conosco e para com os meus irmãos aqui do Médici, Senhor. Que o Teu nome seja enaltecido e glorificado mediante a exposição deste texto. Que esta exposição, Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, alcance o coração dos meus irmãos. Que a Tua graça seja abundante, Senhor, neste lugar dia após dia. Que mediante a Tua bênção, Senhor, sobre cada um dos irmãos desta casa, sobre o pastoreio desta casa, sobre o corpo de diaconato desta casa, sobre todos os irmãos desta casa, Senhor, seja evidente para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Pai, nos ensine, nos exorte, nos oriente nesta noite, Senhor. Que esta palavra, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, alcance o coração dos meus irmãos e encontre em seus corações portas e janelas abertas para que esta palavra entre, faça morada, esteja lá dia após dia, Senhor. Ó Deus, que a Tua presença, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja abundante sobre a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Assim nós somos gratos a Ti, pelo santo, excelso e soberano nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos do Médici, nós estamos diante de uma narrativa a qual eu considero, entre as narrativas do Evangelho, uma narrativa icônica, por várias razões. Eu também compartilho com os irmãos que este é um texto, pelo menos para mim, muito particular. Eu espero em Cristo Jesus que nós possamos extrair aqui lições muito valiosas neste texto. Que o Senhor derrame da sua graça sobre nossas vidas e possamos aqui
diante dessa narrativa de João, também compartilhar com os irmãos algumas aplicações que são importantes para os nossos dias. Se porventura eu for colocar um tema nessa mensagem, eu coloco o tema como Cristo e o pecador. Talvez seja o tema mais propício, mais interessante diante daquilo que eu pretendo para com esse texto com os irmãos. Cristo e o pecador. Eu quero que os irmãos entendam aqui a figura dessa mulher como uma representação do homem caído, do homem pecador. Será essa a nossa pretensão. E a figura de Cristo como soberano, como Senhor, como assim nós o cremos e nós o conhecemos. Muito bem. Diante desse texto, irmãos, eu tenho pelo menos 4 pontos aqui que eu pretendo compartilhar para com a igreja do Médici nesta noite. E no decorrer da nossa exposição, será a nossa pretensão tentar alcançar esses 4 aspectos aqui. O primeiro deles, como se dá a relação entre Cristo e o pecador mediante o Evangelho, mediante a pregação do Evangelho. Segundo tópico, nós pretendemos como a religião, ou como a religiosidade, ou como um paradigma de religiosidade interpreta e julga o pecado, ou julga o pecador. Também é outro ponto que nós consideramos interessantes aqui. Um terceiro ponto, como Cristo se posiciona diante do pecado, diante do pecador. Qual o posicionamento de Cristo? Qual a postura de Cristo? Qual a metodologia de Cristo aqui, mediante essa narrativa? E um último tópico, que é a nossa pretensão nessa noite, é entendermos um pouco, a partir desse texto, quem é a pessoa de Cristo? Quem é Cristo Jesus? Como Cristo se evidencia a partir dessa narrativa? E como Cristo se evidencia para nós hoje, a partir dessa narrativa? São esses os pontos aos quais nós pretendemos com essa exposição neste texto, em João 8, do 1 ao versículo 12. No primeiro momento, irmãos, eu quero contextualizar os irmãos aqui com a cena contextual a qual nós estamos aqui presentes. Muito bem. O que nós temos aqui, a partir dos versículos 1, 2 e 3? Qual a cena que nos apresenta? Versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava, uma prática costumeira. Essa daqui é uma cena a qual era muito comum nos evangelhos, Jesus sentado e assim ensinando a palavra, pregando o evangelho. Sendo que o versículo 3 nos traz aqui uma cena interessante, uma cena curiosa, uma cena a qual nós temos aqui a presença de uma mulher, a qual essa mulher, segundo a narrativa de João, é postulada como uma mulher adúltera ou flagrada em adultério, uma pecadora. E o que João nos narra no versículo 3? Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. A questão aqui do termo surpreendido em adultério, em outras narrativas nós temos flagrante em adultério, um adultério flagrante. Significa dizer que essa mulher, provavelmente pela narrativa, ou certamente pela narrativa, ela foi pega no ato do pecado, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus. 2 pontos. Muito bem. Vamos entender um pouco aqui, irmãos, o que nós podemos trazer aqui nesses primeiros versículos. Primeiro vale uma cena contextual. Veja bem, eu quero no primeiro ponto frisar com os irmãos a intenção dos fariseus, a intenção dos escribas. Eu quero ressaltar com os irmãos aqui que na verdade os escribas e os fariseus, no momento que eles apresentam essa mulher a Jesus, no momento que eles levam essa mulher a Jesus, que eles trazem e afirmam a Jesus, postulam a Jesus, olha, essa daqui é uma mulher pecadora, ela foi flagrada em adultério, é uma adúltera. O que na verdade nós podemos aqui analisar pela intenção dos fariseus? E aqui já é um ponto importante da nossa exposição. A intenção dos fariseus aqui não se dá na perspectiva de defender a lei.
Não, Jesus, nós estamos aqui porque nós queremos apresentar essa mulher adúltera, porque nós estamos lutando pela lei. Nós estamos fazendo uma apologética diante da lei de Moisés, da lei de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, defendendo a lei. Não era essa a intenção aqui dos fariseus. Não é também, irmãos, o posicionamento aqui dos fariseus não se dá na perspectiva de se colocar como alguém indignado com o pecado. Não é também essa a intenção aqui dos fariseus e dos escribas. Eles não estão se posicionando diante de Cristo e dizendo: Cristo, nós estamos indignados com o pecado, nós lutamos pela santidade, nós entendemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus santo, e por isso nós estamos apresentando essa mulher aqui como mulher adúltera. Não era essa a intenção aqui. Eles não estão indignados com o pecado desta mulher. Eles não estão, na verdade, fazendo uma defesa à lei. Eles estão aqui, na verdade, com a intenção de tentar a Jesus para que Jesus se contradissesse de acordo com a lei de Moisés. E a gente vai entender um pouco isso. Eles estão aqui, e isso é legitimado, queridos irmãos, no versículo 6. Eles diziam isso tentando a quem? Tentando a Jesus. A intenção deles era tentar Jesus. E qual a intenção deles de tentar Jesus? E como que eles pretendiam provocar isso? Muito bem. Para isso é importante, irmãos, a gente recorrer um pouco ao Antigo Testamento. Veja bem. O apedrejamento como pena para casos de adultério consta em Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 e 24. Então, acerca disso, eles não estavam mentindo. Quando eles dizem a Jesus, quando eles apresentam a Jesus, quando eles afirmam a Jesus, dizendo o seguinte, o versículo 4, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Versículo 5, na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. De fato, queridos irmãos, os fariseus e escribas estavam apresentando algo que constava na lei. Os irmãos não precisam abrir. Recorrendo a Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24, nós temos o seguinte texto: se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, versículo 24, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. É interessante frisar que aqui, os fariseus e escribas trazem apenas a mulher. Importante frisar isso aqui. Nós vamos entender um pouco mais isso na cena um pouco à frente. Muito bem. Quando eles apresentam a mulher diante de Jesus, o que eles fazem? Existe uma expressão no português chamada interpelar. A ideia de interpelar é uma ideia de interrogar. É uma ideia de você, de uma forma muito popular e muito didática, colocar alguém contra a parede. E vejam que os fariseus e escribas, eles são incisivos. Eles são agudos em suas palavras. Isso acontece inclusive em outras narrativas. Os irmãos conhecem isso em outros evangelhos. E eles dizem, de forma que eles dizem, versículo 4, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eu gosto em outras traduções que tem o pronome tu. Eu acho ele mais incisivo. Eu acho ele mais contundente. E tu, Senhor, o que tens a dizer? E tu, Senhor, como interpreta esse pecado? E tu, Senhor, diz que vós dizeis, como de uma forma bastante interrogativa que eles fazem isso, e até acusativa contra Jesus, dizendo: olha, Moisés diz isso, Moisés afirma isso, a lei de Moisés garante isso, a lei de Moisés legitima isso. E tu, Senhor, o que dizes? Muito bem. Acontece, queridos irmãos, que quando na verdade Jesus está nessa cena interrogado diante dessa situação,
Jesus, ao mesmo tempo, é colocado diante de uma outra situação ainda mais delicada. Preste bem atenção comigo. Por que os fariseus, a partir do momento que eles apresentam essa mulher e usam a lei de Moisés, por que eles estavam, talvez de alguma forma, com altivez no coração, ou talvez convictos, ou talvez seguros de que Jesus poderia se contradizer? Por que era a intenção contradizer Jesus? Porque se porventura, é importante frisar ainda, queridos irmãos, que nós estamos aqui diante de uma cena pública. Esta mulher não foi posta na sua situação do seu pecado, diante de uma situação reservada, diante de uma reunião no templo. Ela foi posta de forma pública. O que me legitima isso? Versículo 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. É uma cena pública essa daqui. Qual era então, irmãos, a intenção dos fariseus? Se ele disser, ou se ele afirmar que esta mulher não deva ser apedrejada, ele vai estar se opondo à lei judaica. Ele estará negando a lei judaica. Ele estará se opondo à lei de Moisés. Era uma situação perfeita para que Jesus se colocasse numa situação contraditória. E tem mais. Tem outra situação aqui interessante. Se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria opondo-se à lei judaica. Se porventura Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, ele estaria se opondo a uma lei romana que não permitia que os judeus aplicassem execuções. Quando eu encontro um texto qual me legitima isso, os irmãos também não precisam abrir, apenas para contextualização. João 18, versículo 31. Então Pilatos disse: leve-no daqui e julgue-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Então veja a situação. Importante que os irmãos compreendam essa cena contextual aqui. Se Jesus disser que essa mulher não deva ser apedrejada, isso seria motivo a qual fosse ou interpretasse uma contradição contra a lei judaica, porque a lei de Moisés legitimava que ela fosse apedrejada. Se Jesus afirmasse, no caso, que essa mulher deveria ser apedrejada, Jesus poderia estar se opondo a uma lei romana. Muito bem. Entendendo essa cena contextual, nós vamos agora diretamente para o texto. E vamos nos propor algumas aplicações importantes aqui. Muito bem. Os irmãos compreenderam até aqui? Amém? Veja bem. Quando os fariseus e escribas, no versículo 3, eles afirmam assim. Então, mais uma vez, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Eu tenho aqui, queridos irmãos, uma primeira aplicação que eu acho muito importante aqui. Veja bem. Nós já entendemos que a intenção dos fariseus e dos escribas não era a indignação em si do pecado da mulher, mas era, na verdade, usar o pecado desta mulher, ainda mais de ter sido em flagrante adultério, para contradizer a Jesus. O que nós podemos aprender nesse verso 3? Que a preocupação dos fariseus e dos escribas se dá num paradigma religioso de julgar a pessoa pelo pecado que ela tem, pela chaga que ela carrega, pelo fardo que ela carrega, talvez fardo de imoralidade, que era o caso aqui desta mulher. Ao mesmo tempo, irmãos, isso nos faz pensar
que nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso olhar sobre o outro não seja um olhar baseado no paradigma religioso, tradicionalista, farisaico. De que nós olhamos para as pessoas, julgamos as pessoas e tentamos analisar as pessoas, interpretar as pessoas pelo pecado que ela tem, pela chaga que ela carrega. Como, irmãos, é como se em nós houvesse mais santidade, mais dignidade do que o outro. Isso nós aprendemos aqui no versículo 3. Que é uma questão interessante aqui também no versículo 3. Eles trazem essa mulher publicamente, irmãos, sem nenhuma preocupação de expô-la ao ridículo. Eles colocam essa mulher diante de Jesus, colocam essa mulher numa cena pública, diante de fariseus, religiosos, escribas, judeus, diante de Jesus, sem nenhuma preocupação com a vida dessa mulher, com a dignidade dessa mulher, com o nome dessa mulher. Eles fazem isso, irmãos, com altivez no coração. Eles fazem isso com ímpeto. Eles fazem isso com vontade. O que nós entendemos aqui, irmãos? E isso é de mais uma aplicação muito valiosa. Que, meus queridos irmãos, nós precisamos ter uma visão sobre o outro, não o rotulando pela sua chaga pecaminosa, pela sua imoralidade, pela sua bebedice, ou por, na verdade, os pecados que essa pessoa carrega, mas eu preciso olhar a pessoa como pessoa. Eu preciso olhar aquela pessoa como uma pessoa que ela é carente de Cristo, que ela necessita da graça de Deus, que ela necessita que o Evangelho seja alcançada, que ela seja alcançada pelo Evangelho. E aqui, irmãos, este versículo 3 também nos permite uma análise que eu acho que ela é muito importante para nós. Se a nossa visão sobre o outro se dá com altivez de coração, de achar que eu sou mais digno, de achar que eu sou mais santo, de achar que eu sou o mais ungido de Deus de todos, e que Deus salvou a mim, e que tem um céu para mim, e uma graça só para mim, e o outro que é pecador, irmãos, eu olho para ele como esses escribas e fariseus estavam olhando para aquela mulher, e isso pode ser um indício de que o novo nascimento não chegou na minha vida. Isso pode ser um indício, queridos irmãos, de que talvez a minha consideração de ter sido regenerado, ela talvez seja problemática. E o que postula isso, Leandro? E a partir de que pressuposto você valida isso? Porque essa era uma posição farisaica. Essa é uma posição, a posição de rotular o outro pelo pecado e que condenar pelo pecado, e de tal forma como se fosse ou se considerasse mais santo do que esse outro. Meus queridos irmãos, é uma postura religiosa farisaica. E nós entendemos muito bem que dentro desse entendimento farisaico aqui, não há uma vida regenerada, não há um novo nascimento. Então nós precisamos ter muito cuidado se no nosso coração sobe a altivez desses escribas, se no meu coração sobe a soberba dos fariseus, se no meu coração eu olho para parentes da minha casa que talvez estejam inundados na imoralidade, inundados no pecado, inundados na bebedice, longe de Cristo, desgarrados de Deus, e eu olho para ele com altivez, eu olho para ele como se a graça não pudesse alcançar, eu olho para ele como se o Evangelho não chegasse na vida dele. Meus queridos irmãos, não é esse o postulado de cristianismo que Cristo nos ensina nesse texto. Oh, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos e para a nossa vida, e nós entendemos de onde Cristo nos tirou, da obra que Cristo realizou na nossa vida, como a graça nos alcançou, como Cristo de uma forma maravilhosa, graciosa, soberana, excelsa, nos tirou, irmãos, da lama e nos levou para o reino. Queridos irmãos, esse sentimento de altivez não pode subir ao meu coração, não deve subir ao meu coração. Isso é um postulado farisaico, religioso.
Em Jesus Cristo não está esse postulado. E nós vamos entender isso nesse texto. Segundo ponto importante aqui. Aqui, na verdade, meus queridos irmãos, nós conseguimos perceber que até aqui no versículo 4, quando toda essa cena nos é apresentada por João, nós voltamos um pouco à cena contextual para Jesus colocado diante desse imbróglio religioso. Se Jesus legitima o não apedrejamento dessa mulher, Jesus fere a lei de Moisés. Se Jesus legitima o apedrejamento a essa mulher, Jesus está se opondo a uma lei romana. Sendo que o que é interessante nós analisarmos aqui, isso nós vamos entender a partir do versículo 4, 5 e 6. Eles disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Mais um adendo aqui importante, que tais mulheres, olha como essa mulher é rotulada por esses homens. Tais mulheres, olha como é uma expressão snob. Veja como uma expressão de desprestígio sobre ela. Veja, irmãos, que em nenhum momento, em nenhuma circunstância desse texto, nós encontramos alguma preocupação com a dignidade dessa mulher. E eles continuam. E o Senhor o que tem a dizer? Então eles interpelam a Jesus. Versículo 6. Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, 2 pontos. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Por enquanto até aqui. O que esse versículo 7 nos possibilita aprender nessa noite? Perceba a sentença de Jesus, a expressão de Jesus. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? O primeiro ponto que eu anotei. Jesus confronta os acusadores com os seus próprios pecados. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, Ele confronta o pecador. O Senhor Jesus Cristo, Ele traz à luz o pecado do homem. O Senhor Jesus Cristo, a partir da pregação genuína do Evangelho, coloca diante do homem a sua condição de miserabilidade, coloca diante do homem a sua condição de pecador, coloca diante do homem a sua condição de pós-cinza. O que Jesus fez aqui com esses acusadores, irmãos? Ele confrontou os seus acusadores com os seus próprios pecados. E aqui, irmãos, nós podemos extrair lições muito preciosas. Se a palavra de Deus, o evangelho genuíno, ele é pregado na minha comunidade, e que no púlpito da sua igreja, se no púlpito da nossa igreja é pregado a Cristo, e de forma que Cristo confronta os nossos pecados, de forma que é evidenciado para nós a nossa condição de homem, de pó, de miserabilidade, irmãos, e isso não causa em nós consternação, se isso não causa em nós confrontamento com o pecado, a partir do momento que a palavra é pregada, que a palavra é exposta, irmãos, meus queridos irmãos, isso pode ser uma evidência clara de que eu preciso urgentemente ir para os pés de Cristo e dizer: Senhor, que teu Espírito faça obra na minha vida, Senhor, porque nesta casa está sendo pregado, arrependendo dos seus pecados, Senhor, mas eu não me arrependo, Senhor, dos meus pecados.
Jesus confrontou esses acusadores. O que Jesus nos ensina aqui também, meus queridos irmãos? Que a nossa visão sobre o outro, seja qual for o pecado do outro, seja qual for a imoralidade do outro, na verdade, irmãos, é um convite para que a gente olhe para nós mesmos. Porque em muitos casos, o pecado dessa mulher foi colocado de forma pública, mas às vezes o pecado, ele está no coração escondido. É necessário que Cristo evidencie esse pecado. É necessário que sejamos confrontados com esse pecado. Oh, meus queridos irmãos, a mensagem do Evangelho: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, irmãos. A pregação de João Batista: arrependei-vos dos seus pecados, irmãos. Oh, meus queridos irmãos, nunca é demais reiterar que nós devemos jogar no lixo, irmãos, toda teologia, todo teologismo egocêntrico que diz que você é especial, que você nasceu para vencer, que você é a pedra mais preciosa. Não, irmãos, nós somos pó e cinza, necessitados da graça de Cristo. É isso que nós somos, irmãos. Devemos, meus queridos irmãos, jogar no lixo. Isso é teologismo barato. Pessoas, irmãos, inundadas do ego. Eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar, eu sou especial, eu vou ganhar o mundo, eu vou conquistar. Não, você é miserável, irmãos. Foi a graça de Cristo. Não há em mim mérito, não há em mim educação, não há em mim condição, não há em mim nada, irmãos, que diga é mérito de Leandro, ele conquistou. Não, irmãos, foi pela graça de Cristo. Essa é a mensagem do arrependimento que nós precisamos ouvir, irmãos. Essa é a mensagem que tem que emanar dos púlpitos. Essa mensagem: arrependei-vos. Precisamos, irmãos, ser confrontados pelos nossos pecados. Precisamos, meus irmãos, precisamos sair do culto com aquela sensação: meu Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus, me alcança, Senhor. Ó Deus, derrama tua graça sobre mim, Senhor. Ai, tantos e tantos e tantos e tantos saindo cultos e com os propósitos de conquista, com planejamentos de vitória. E eu conquistei, e eu sou especial, eu sou a última pedra brilhante, eu sou o mais importante. Ai, irmãos, isso é pensamento farisaico, isso é teologismo farisaico de escriba. Não é esse o evangelho genuíno que nós encontramos na pessoa de Cristo, não é. Não é, queridos irmãos, não é. Louvado seja Cristo, se os irmãos são confrontados pelos seus pecados por este púlpito. Louvado seja Cristo, irmãos, que culto após culto, Cristo não sai das pregações. Louvado seja Cristo, irmãos, que culto após culto, em cada pregação, seja em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, ali está Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Esta era a mensagem de Paulo. É impossível, irmãos, pregar uma palavra, seja qual for o texto, histórico, poético, seja qual for a narrativa. Como é que esses pregadores tiram Cristo, irmãos, de uma pregação? Porque Cristo está em todo texto, Cristo está em toda palavra, Cristo é o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele é a palavra, e ele é a pedra, e ele é excelso, e ele é sobre tudo, e ele é soberano. É Cristo sobre tudo e sobre todas as coisas, irmãos. Como se tira Cristo das pregações? Como se tira Cristo, irmãos, dos textos que são pregados? E para todas essas as quais se denominam igrejas, as quais não são, mas que são na verdade vertentes heréticas, irmãos, eles aprenderão uma coisa no final dos tempos, e todos eles aprenderão:
Você pode tirar Cristo do púlpito, mas jamais tirar Cristo do trono. Cristo é entronizado. Podem tirar do púlpito, podem tirar da pregação, mas não tirarão Cristo do trono, porque Ele é sobretudo e Ele é entronizado. Essa primeira aplicação, ela é importante para as nossas vidas, mas muito importante. Se é com a pregação bíblica e genuína, seu coração não se consterna diante do seu pecado, isso pode evidenciar que você não é um novo nascido. Se o púlpito da sua comunidade local confronta o seu pecado através da exposição da mensagem de Cristo, isso não lhe consterna, isso não lhe confronta, pode ser uma evidência, irmãos, de que talvez você não seja novo nascido. Talvez seja uma evidência. E Cristo, no versículo 7, ele confronta o pecado desses acusadores. Sabe, um segundo ponto importante que Cristo nos faz entender também nesse versículo 7. Jesus nos impele a olhar a condição do outro analisando a nossa. Meus queridos irmãos, analise bem quando você voltar para casa e se você vê um bêbado moribundo jogado na calçada. Olhe para ele e pense no seu coração: meu Deus, o que separa a minha condição deste homem? Certamente você entende de que o Evangelho chegou à sua vida, que o temor de Deus, mediante a graça que te alcançou, não faz com que você não tenha mais prazer no pecado. Mas, irmãos, o nosso sentimento para com esse outro, esse bêbado moribundo, ou talvez se passemos ali na rua João Pessoa e encontrarmos todas aquelas moças e rapazes que são inundados agora na prostituição, irmãos, e olhar para eles, o nosso sentimento, irmãos, deve ser um sentimento gracioso, não legitimando o pecado, não aprovando a imoralidade, não aprovando a bebedice, mas no íntimo do coração orando e dizendo: Senhor, que a tua graça se manifeste aqui. Senhor, que o teu evangelho alcance esta vida. Senhor, que este homem deitado na calçada, que hoje tem prazer na bebida, Senhor, que ele tenha prazer na pessoa de Cristo, que ele tenha prazer de ir para a igreja. É isso que precisa fazer parte do nosso coração. Meus irmãos, quão triste é talvez tantos crentes que têm esse sentimento de altivez no coração e farisaico. Meu irmão, ai de nós se não fosse a pessoa de Cristo, irmãos. Versículo 8. Inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, olha que interessante aqui. Eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Em outras traduções nos diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou a você? Ninguém condenou a ti? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Aí Jesus diz: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Eu tenho aqui 4 pontos para compartilhar com os irmãos, e já caminharemos para o fim, entre o versículo 8 e o versículo 11. 4 aspectos importantes e uma última aplicação. Primeiro aspecto: Jesus não evidenciou o pecado dos acusadores de forma pública. O pecado daqueles homens, os fariseus, os pecados dos escribas, com um coração, irmãos, tão imundo quanto aquela mulher, talvez, Jesus não
não externou publicamente como eles fizeram com a mulher. Jesus tratou no íntimo da consciência. Oh, meus irmãos, que a cada pregação Jesus nos alcance no íntimo da consciência. Que Jesus seja sisudo, irmãos. Que Jesus nos confronte na consciência do pecadinho mais de estimação que talvez a gente considere, que ninguém está vendo, que ninguém percebe, que o pastor não sabe, que o irmão não conhece, que ninguém tem como pressupor. Que Jesus vá no íntimo da nossa consciência. Porque a forma como Jesus foi de encontro à consciência desses homens foi de tal maneira constrangedora que eles não tinham condições nenhuma de jogar uma pedra sobre aquela mulher. Os irmãos entendem que quando Jesus coloca o nosso pecado diante da consciência, quem sou eu para olhar para aquele bêbado moribundo jogado na calçada, meu Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para ter altivez no coração daquelas moças e rapazes na rua João Suassuna e na rua João Pessoa? Se Jesus, ele evidencia na consciência, no âmago, no profundo, como aquela agulha cirúrgica, irmãos, cirúrgica, que ela vai específica na consciência. É a forma como Jesus, ele foi com esses acusadores. Segundo ponto importante. Jesus devolve a dignidade a essa mulher. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Onde estão teus acusadores? Quem vai te condenar? Quem está te condenando? A ação de Jesus sobre esta mulher nos ensina a graça do Evangelho, nos ensina o exercício de misericórdia, nos ensina o exercício de piedade. Meu irmão, você caiu, mas a graça de Deus vai te levantar. Meu irmão, você está em pecado, mas eu estou com você, eu vou orar com você, eu vou exortar você, eu vou discipular você, eu vou orar com você, eu vou acompanhar você, eu estarei com você. Jesus nos ensina, queridos irmãos, que não há ovelha perdida sobre o rebanho. Jesus nos ensina, irmão, que nós devemos pastorear uns aos outros. Entenda aqui o pastoreio de cuidado com o seu irmão. Entenda aqui, irmãos, a necessidade do pastoreio, do acompanhamento com seu irmão. É isso que Jesus nos ensina fazendo com essa mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Quem é que te condena? De você olhar para o seu irmão e dizer: meu irmão, eu sei que você pecou, eu sei, meu irmão, que você está inundado no lodaçal do pecado, mas, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: existe um homem chamado Jesus Cristo, gracioso, excelso, piedoso, maravilhoso, irmãos, que pode te tirar dessa situação. O Evangelho te alcançou, meu irmão. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a mais uma vez, nunca é demais reiterar, para que o Senhor extermine esse sentimento religioso farisaico no coração dos crentes, de se achar que é algo. Oh, meu Deus do céu, oh, queridos irmãos, olhe para a sua condição. Olhe para quem você era, olhe para onde você estava. Foi Cristo que fez essa obra, meu irmão, não foi você. Terceiro ponto importante: Jesus não diminui o agravamento do pecado.
Talvez se eu pregasse até aqui, eu sei que os irmãos não entenderam dessa forma, certamente não. Mas talvez pregando até aqui, fica uma possibilidade, ainda que muito problemática, mas talvez de que dizer, nossa, Jesus está legitimando o pecado dessa mulher. Jesus está colocando panos quentes no pecado dessa mulher, diminuindo a gravidade. Jesus não faz isso. Verso 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. O verbo vá, podemos entender como um encorajamento. Mulher, você se levantou, volte para a sua vida. Você se levantou, ninguém te condena, volte para o seu marido. Mulher, você se levantou, restitua seu casamento. Mulher, você se levantou, põe em ordem tua casa. Mulher, lute pelo seu marido, pelo seu casamento. Conjecturando. Mulher, peça perdão ao seu marido. Mulher, vá de Jesus aqui, eu entendo como encorajamento. Mulher, volta para a sua vida. Meu irmão, você caiu, volta para a sua vida, meu irmão. Brigou com a sua mulher, com a sua esposa, peça perdão a ela. Põe em ordem tua casa. Vá, meu irmão, volte. Cometeu uma situação fraudulenta no trabalho, chame seu patrão, peça perdão a ele, diga: olha, me perdoe, eu errei, eu pequei. É um encorajamento de Cristo, irmãos. Entregou-se do irmão, se colocou numa situação e está dizendo para essa mulher: mulher, volte para a sua casa, vá, mulher, para a sua vida, volte para o seu marido, restitua seu casamento. O escriba e o fariseu é o que torna público o pecado para envergonhar o pecador. Jesus é o que encoraja. Jesus é o que tem misericórdia. Jesus é o que tem graça. Jesus é o que diz: retorne, volte, vá, restitua, põe a tua casa. Aí uma mensagem poderosa do Evangelho aqui: não peque mais. Com tantos acusadores, não peque mais. O que nós podemos entender de Jesus aqui? Retorne para a sua vida, santo. Volte para os seus caminhos, santo. Volte para o seu lugar, irmão. Retorne para os caminhos de Cristo, irmão. Passou as alturas, passou o passado, mas vai, não peque mais. Peça perdão, restitua o casamento. Peça perdão do pecado que você fez. Converse com a pessoa, converse com o pastor, converse com o seu líder. Diga: eu pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Oh, meus irmãos, por quê? Porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, isso é graça, isso é Cristo. Oh, que mensagem maravilhosa para os nossos dias. Levante-se, mulher. Coragem, mulher. Vai, volta para o teu marido, volta para o teu casamento, volta para a tua vida, volta para o teu posto. E não peque mais. E não peque mais. Peça perdão pelo seu pecado. Esse é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho, irmãos. Esse texto é uma lição poderosa do Evangelho. Vai, não peque mais. Qual a última aplicação aqui, irmãos? Aliás, o quarto ponto. E aí depois vamos para a aplicação e vamos encerrar. Se o seu entendimento de santidade é a farisaica,
se o seu entendimento de santidade é a farisaica, meu querido irmão, urgentemente, você precisa se arrepender dos seus pecados nos pés de Cristo. Urgentemente você precisa de um novo nascimento. Não é essa santidade que o Evangelho nos ensina. Versículo 12, vamos encerrar. De novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Oh, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus é a luz que evidencia todo o nosso pecado, toda a nossa condição de pó, toda a nossa condição de miserabilidade. É isso que nós somos. De que se alguma coisa temos ou alguma coisa se é que somos, é porque na pessoa de Cristo, em Cristo nós somos. Você é em Cristo. Se você é salvo em Cristo. Se há em você alguma coisa, meu querido irmão, e que você faz boas obras, é porque é na pessoa de Cristo. Proclama o Evangelho, é porque é na pessoa de Cristo. Não há em nós mérito, bondade, nada. Tudo é em Cristo. Como é que nós podemos encerrar essa exposição nessa noite? Oh, meu irmão, olhe para a sua vida. Sabe quem era eu ontem? Você, qualquer um dos irmãos aqui. Essa mulher no chão, lambuzada do pecado, publicamente envergonhada. Isso era eu, irmão, era você. Era você, irmão, era você. Você era essa mulher. Mas Cristo olhou para você. Cristo foi misericordioso. Cristo foi piedoso. Cristo foi gracioso. Cristo, irmãos, Ele nos alcançou. Ele olhou para nós e disse: Leandro, cadê teus acusadores? Levanta, Leandro, não peque mais. Ele olhou para nós, Ele teve graça sobre nós, Ele verteu seu sangue. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho, irmãos. Essa mulher éramos nós, adúltera, pecadora, envergonhada, constrangida. Cristo olhou para nós, nos fez levantar e disse: mulher, vai, não peque mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é gracioso, igreja. Isso é glorioso. Isso é graça. Isso é o Evangelho. Isso é Cristo, irmãos.